Boa noite, meus amigos. Uma ótima quinta-feira para todos. Tá aqui, olha, Neide Souza, boa noite, Haroldo, Gleise Lionda, Regina Costa, Célia Vieira e Fátima Barbosa, boa noite. Muita gente já no nosso encontro, né, que eu já estava morrendo de saudade. Pessoal aqui dos Estados Unidos, vários estados aí do Brasil, Nordeste, Sudeste, né? Que alegria, que coisa boa, né? Estou muito feliz de poder retornar às nossas lives no canal Espiritualidade Vida, né? Fiquei aí um pouco afastado. Quero começar agradecendo as preces de todo mundo, as preces que foram feitas enquanto eu fiquei internado e vencendo aí algumas dificuldades. Agora ainda restam duas dificuldades aí para a gente superar. Semana que vem, quarta-feira, eu faço uma cirurgia no joelho e tenho um problemazinho ainda da hérnia de disco aqui na cervical que está pressionando o nervo, mas esses são só essas duas dificuldades agora. Então já tá as coisas caminhando para uma solução, né? Se Deus quiser. Então, semana que vem, a gente não vai fazer a live só por conta dessa cirurgia mesmo, mas aí na outra a gente já consegue retornar, né? Por enquanto eu não posso ainda realizar viagens, eu não posso sair muito de casa, em função dessa questão aí do joelho e da cervical, mas já consigo, graças a Deus, realizar a live. Ora, Cristina Silva de Portugal, um abraço aí a todos de Portugal, queridos amigos de Portugal. Então, gente, a gente tem que confiar e manter a paciência, manter a tranquilidade, que aos pouquinhos a gente vai recuperando a saúde. Mas eu já estou muito feliz só de poder estar aqui em casa e a gente retomar as nossas lives, que eu também já estava sentindo muita saudade de todos vocês, saudade das nossas reflexões, dos nossos encontros aqui, né? Queria transmitir um abraço muito especial a todos os amigos e amigas aí de Recife. Eu tive, e também de Brasília, né? Eu tive que cancelar esse final de semana a minha ida ao Recife e a Brasília, porque não tem como me deslocar. E já logo na quarta-feira seguinte eu estou fazendo a cirurgia, então realmente não tem jeito, né, de viajar, isso é impossível agora. Mas quero transmitir a todos lá meu carinho, um abraço e Deus quiser vai dar tudo certo, né? Então vamos, quem quer estudar o livro Nosso Lar, levanta a mão. É isso mesmo, o Luiz Faria está dizendo assim, Haroldo, Jesus está no controle. Com certeza, está no controle e a gente deve aguardar sempre o melhor. É aquela frase que meu amigo Rossandro Klinger me mostrou, foi ele que me apresentou essa frase pela primeira vez, está no livro Mensageiros, em que o assistente diz assim para André Luiz, todo aquele que opera no bem, de alma voltada para Deus, deve aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então é isso, né? Como nossos propósitos aqui são do bem, nossos propósitos são de espiritualidade, de religiosidade, de equilíbrio, de harmonia, de acolhimento, de respeito à diferença, respeito a todas as pessoas. Então, não tem por que a gente não aguardar o melhor em Deus, não é mesmo? Vamos lá para o livro Nosso Lar, tá todo mundo levantando a mãozinha aí. Então vamos. A gente parou num trecho aqui, que eu vou retomar a leitura, mas antes eu queria fazer um ligeiro comentário sobre a parte que a gente leu. Principalmente para quem está chegando aí pela primeira vez, não tinha acompanhado ainda a live anterior sobre o livro Nosso Lar. Até aqui,
o André Luiz vinha descrevendo, e descrevendo assim de uma maneira muito forte, a sua permanência nas regiões mais densas, de maior sofrimento do mundo espiritual. Que aqui no livro ele vai dar o nome de umbral. Né? Umbral como aquela parte de transição, aquela parte que antecede o local propriamente dito. Né? Então fica ali aquela parte intermediária. E a gente sabe que essas regiões elas são sustentadas pela emanação mental das criaturas que lá habitam. Por isso que é difícil resolver o problema do umbral. Porque para eliminar o umbral, nós teríamos que ter a transformação moral, emocional e mental de todos os espíritos que lá se encontram. E como a gente sabe que a transformação moral, a transformação mental, do padrão mental, não é algo fácil, não é algo que se improvisa e muito menos que se impõe. A transformação mental e moral, ela é espontânea porque ela tem que ser fruto da vontade, do livre-arbítrio do espírito. O Criador espera, na sua misericórdia e na sua infinita sabedoria, a transformação desses seres. E tão logo eles manifestem um singelo desejo de melhorar, um singelo desejo de prosseguir, de modificar, eles são acolhidos pela misericórdia dos benfeitores espirituais que encaminham esses espíritos para locais de tratamento, de acolhimento, de soerguimento, de recomposição, de cura, de cicatrização, não é mesmo? Moral, né, espiritual. Então é assim que funciona. Então o André Luiz descreveu aqui, longos trechos aqui, ele foi descrevendo a sua situação no umbral. E a gente percebe que tem dois elementos nessa descrição. Um é o elemento exterior, em que ele retrata o ambiente, e aí é realmente um ambiente muito triste, porque é uma região muito tenebrosa, muito densa. As emanações mentais, nós vamos estudar isso aqui, elas têm cor, cheiro, densidade, elas transmitem uma sensação agradável ou desagradável. E as emanações mentais típicas do umbral, elas possuem uma densidade muito grande, um mau cheiro, elas causam uma sensação ruim, uma sensação de tristeza, de aperto no coração, porque são emanações espirituais de desespero, de revolta, de maldade cristalizada, de angústia, e tudo isso, é claro, faz com que o ambiente exterior do umbral seja um ambiente amedrontador, né? A gente tem até medo de pensar nesse ambiente, né? Ele é realmente um ambiente horrível, um ambiente terrível. Mas o maior problema não é esse ambiente externo. Nós chegamos a comentar isso aqui. O maior problema é que os espíritos que estão desesperados e perturbados no umbral, eles são espíritos que não tinham o hábito da introspecção. Então eles tinham uma pequena dose de autoconhecimento. Eles não estão habituados à meditação, não estão habituados à oração, não estão habituados a mergulharem dentro de si mesmos. Então, são aqueles seres que estão tão identificados com o exterior que a vida interior deles é muito pobre. Muito pobre. Ou seja, resumindo, eles não têm espiritualidade e nem religiosidade. A espiritualidade
seria esse grau de interiorização, esse grau de autoconhecimento, esse grau de serenidade interior. Essa é a espiritualidade. E a religiosidade, a conexão com Deus, então, o hábito da oração, a resignação, a entrega aos desígnios de Deus, a conformação com a vontade do Criador e o relacionamento mesmo com Deus e com as forças superiores da vida. Como o espírito não tem isso, o que acontece? Geralmente ele vive uma encarnação em que ele está quase que 100% identificado com as sensações materiais, com os 5 sentidos físicos. Então eles estão absolutamente identificados com o corpo físico, absolutamente identificados com os prazeres que o corpo físico proporciona, ou é capaz de proporcionar, e eles têm pouca habilidade, pouco treino no que se refere às questões espirituais. O Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, escreveu na série Fonte Viva, eu não me recordo agora o livro, mas aí é só jogar a palavra aí que dá para encontrar, né? O Google ajuda muito, né? O Emmanuel usa uma expressão, entre aspas, que ela é forte, mas ela expressa muito bem esse estado emocional, esse estado de espírito desses seres que estão presos aos ambientes umbralinos, né? Às regiões umbralinas. Emmanuel diz assim, que muitos espíritos, durante a sua encarnação, estão, abre aspas, afogados na carne. Olha isso, afogados na carne. Porque, de fato, a reencarnação é um mergulho nos fluidos grosseiros da matéria. Porque nós estamos aqui na crosta planetária, no ambiente mais materializado que existe, não é mesmo? Em termos fluídicos, nós estamos no auge da materialização e da densidade. Os nossos corpos físicos são extremamente materializados. Então, realmente, quando o espírito sai do mundo espiritual para encarnar, é como se ele fizesse um mergulho nesses fluidos grosseiros do mundo material. Agora, mergulhar é uma coisa, afogar é outra, totalmente diferente. Então, Emmanuel usa essa expressão com muita inteligência, porque os espíritos que se afogam na carne, ou seja, que durante o processo da encarnação se afogam nesses fluidos materiais, o que está querendo dizer? Que eles perderam a consciência de que são espíritos, né? Perderam a consciência de que são espíritos imortais. Eles acreditam que são apenas um corpo físico, né? E quantas milhões de criaturas vivem aí pelo mundo acreditando que elas se resumem ao corpo físico, que elas são apenas um amontoado de células organizadas e que a sua existência se resume ao espaço que está entre o berço e o túmulo, né? Então esse afogamento nas vibrações grosseiras, esse afogamento na carne é um indicativo de perda de consciência. Então o espírito fica sem noção, sem consciência, sem se recordar de que ele é um espírito imortal, vivendo apenas em função dos sentidos físicos. O que vai acontecer? Quando ele chega no umbral, ele é tomado de um desespero. Primeiro porque ele encontra uma situação ali que ele não está disposto a equacionar. Ele não está disposto a encarar a realidade frente a frente. Encarar a realidade da imortalidade. Isso é muito forte, né? E aí o que acontece? Aí nós temos uma somatória, quer dizer, esse estado de espírito
gera o ambiente exterior, e o ambiente exterior, que é o umbral, realimenta esse estado do espírito. Esse estado de espírito de desespero, de revolta, de maldade, de falta de conexão com a sua própria essência e com a espiritualidade superior. Então é isso que o André Luiz descreveu. Por isso que ele estava sempre correndo, ele estava sempre fugindo, sempre gritando, sempre desesperado. A gente vê que durante esse tempo todo ele não conseguiu parar, não conseguiu repousar, entrar num momento de serenidade para mergulhar na sua intimidade, para resgatar seus potenciais espirituais. Isso é muito interessante, não é? E aí você vê que ele está sempre indo no externo. É correndo, é fugindo, é gritando, é desesperando. Em nenhum momento ele faz o percurso interior. Em nenhum momento ele serena a alma para retomar sua memória, seus potenciais, sua condição espiritual. E aí, o que acontece? As faculdades do espírito, elas são muito semelhantes ao corpo físico. Né? Se a gente não usa, né, tem muita gente perguntando, puxa, que cirurgia é essa que você vai fazer? Gente, vou fazer uma cirurgia do menisco que está rompido, não foi acidente, não foi nada, é uma questão reencarnatória mesmo. Meu organismo tem fragilidades, uma delas é essa aí dos meniscos, o da perna direita já rompeu, agora o da esquerda acabou de romper e a solução é a cirurgia. E aí o que acontece? Você fica muito tempo parado, né? A musculatura atrofia, percebe? E ele usa essa expressão aqui. As faculdades da alma também. As faculdades do espírito, se elas não são utilizadas com frequência, quer dizer, se elas não são colocadas em ação, se nós não temos o hábito de acioná-las, elas vão atrofiando. Então o André Luiz menciona isso aqui nessa descrição. Ele diz assim, a faculdade de visão dele atrofiou. A capacidade dele de locomoção no mundo espiritual atrofiou. A capacidade dele de percepção do ambiente espiritual atrofiou. Então esse é o típico caso, né? Olha, temos aqui boa noite de Bergen, na Noruega. Um abraço, Mendes, um beijo para todos aí na Noruega. Né? Então, não foi utilizado, atrofiou. Percebe? Então, é como o organismo físico. A gente precisa colocá-lo em atividade, cuidar e colocá-lo em movimento de maneira responsável para que não haja esse processo de atrofia muscular ou atrofia dos órgãos. Não é mesmo? Isso acontece também no nível espiritual. Então eu queria destacar isso aqui, esses dois aspectos, né? E dar ênfase aqui para essa pobreza de vida interior que o André Luiz chegou no mundo espiritual. Não é? Então havia uma pobreza de vida interior. Não é? E nós precisamos resgatar isso. Né? Nós precisamos trabalhar em nós, enquanto estamos encarnados, as nossas faculdades espirituais. E como é que a gente trabalha isso? Com os processos de interiorização. Então, o primeiro deles é a oração. Oração sistemática. Oração todos os dias. Oração em horários pré-determinados que a gente escolha, mas que a gente não deixe de fazer. O hábito da oração. Oração feita com a alma, oração feita com o coração, né? Oração feita com as entranhas. Né? Gislaine da Suécia, um beijo para todos os amigos da Suécia. Então, a oração tem que partir lá das profundidades da alma. E a gente precisa construir o hábito dessa oração.
Outro hábito que nós precisamos construir. O hábito do asserenar a alma, do tranquilizar os pensamentos, tranquilizar e apaziguar as emoções, os desejos, as nossas ansiedades. Então é aquele estado meditativo, fruto da reflexão, da concentração, que a gente precisa habituar também a nossa alma a fazer. E paralelo a isso, né, é esse contato com a espiritualidade, quer dizer, uma vivência da espiritualidade. Isso confere ao espírito uma fortaleza interior. Isso é muito importante, né? Ao lado disso tudo, a caridade. O bem que nós fazemos aos nossos semelhantes. Então, toda vez que nós auxiliamos o nosso semelhante, seja de todas as formas, desde 1 quilo de alimento não perecível que a gente dá, um agasalho, até uma palavra amiga, um conselho, um sorriso, um acolhimento que a gente dá ao outro, uma atitude de respeito à diversidade, de respeito à individualidade. Não é? Então, a gente precisa aliar esses elementos, porque isso vai fortalecendo a nossa vida interior, a nossa espiritualização ou espiritualidade. E aí, quando isso está fortalecido, no momento da desencarnação, que a gente chega no mundo espiritual, nós temos fortaleza interior para não passar pelas dificuldades que o André Luiz passou. Não é? Então tá claro isso, né? Eu vou continuar lendo aqui então agora a descrição dele. Então agora ele havia descrito a vida dele, a situação, o que ele encontrou, e agora no finalzinho do primeiro capítulo, que é muito interessante, nos últimos parágrafos do primeiro capítulo, o André Luiz vai fazer uma avaliação. Quer dizer, ele vai dar-se um veredito. Ele vai, ou usando a terminologia médica, agora ele vai dar o diagnóstico. Qual foi o problema? A Yara Gouveia está dizendo aqui, 1.700 pessoas assistindo. Ah, que coisa boa, nossa, que maravilha, gente. Que coisa boa, maravilhoso. Né? Voltamos aí com força total. Yara, um beijo para você, um beijo aí no Fred e um beijo a todos os amigos aí de Nova York. Então, nesse diagnóstico que ele vai fazer, percebam, a gente vai identificar milhões de criaturas hoje que estão vivendo assim, né? Que estão levando a vida dessa maneira. Né? Então, olha o que ele fala. Em verdade, eu não fora um criminoso, no meu próprio conceito. Olha que interessante isso, né? Então, eu não fora um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. Filosofia do imediatismo. Olha isso, gente. Tudo para já, tudo agora. Não é? Vou viver o agora, vou viver o mundo material, vou viver essa situação. Para que eu vou pensar em questão futura de vida após a morte? Para que eu vou pensar em questão de... Para que eu vou pensar nisso? Eu vou pensar no agora, vou viver o agora. Só o agora, quer dizer, a filosofia do imediatismo. Né? Que é uma filosofia que se espalhou. Isso ele dizia aqui na década de 50. Imagina hoje, século 21, 2019, como que cresceu a filosofia do imediatismo. Né? Como que ela se espalhou. Então a gente percebe como é que isso é grave. Né? A existência terrestre que a morte transformara não foram assinaladas
assinalada de lances diferentes da craveira comum. Ou seja, ele viveu uma vida em que você utiliza o mínimo dos seus potenciais, né? Uma vida que é apenas material. Entende, gente? É uma vida que você come, dorme, atende às necessidades materiais e mais nada. Mais nada. Não é? A Perpétua está aqui. Haroldo, manda um abraço, pessoal de Ribeirão das Neves. Um abraço para todos os amigos de Ribeirão das Neves, né? Cidade próxima aqui. Turma boa, né? Então, uma existência comum. Quer dizer, só na horizontalidade. Você preocupa apenas com as questões materiais, mas todas essas questões materiais, elas acabam, elas cessam quando seu corpo morre. E essa que é a grande questão. Não é? Todas essas questões materiais cessam quando a gente morre. Quando a gente não, o corpo morre. Quando o corpo morre. Né? Então ele estava nesse metabolismo basal. Né? Ele estava no básico, fazendo só o básico da vida material. Né? Filho de pais, talvez excessivamente generosos, né? Aqui ele deu uma dicasinha, né? Deu uma dicasinha, quer dizer, não estava acostumado à dificuldade, não estava acostumado às agruras da vida, porque tinha os pais ali segurando tudo, né? Os pais se desdobrando em carinho, em afeto, em proteção, em auxílio, e isso às vezes não é? Isso às vezes é prejudicial, porque cria fragilidade. Não é? Não permite que o espírito se torne robusto, que ele se fortaleça. Não é? Então, filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Não é? Então ele formou num curso que era caro, muito caro, né, que exigia muitos recursos financeiros, que era a medicina. E olha, a Flávia Migliosi está dizendo assim, quem vive na horizontalidade mereceu voltar? Claro, Flávia, porque impera no universo a misericórdia. Porque se imperasse no universo só a justiça, nenhum de nós estaria aqui encarnado. Se a lei divina fosse só justiça, a gente estava perdido. Né? Ainda bem que tem a misericórdia, que está sempre renovando as oportunidades. Né? Claro que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis quando nós menosprezamos as oportunidades. Mas Deus nunca fecha as portas ao arrependimento e à transformação. Né? Então ele conquistou os títulos sem sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo. Olha aí. Compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo. Né? Porque cada geração tem seus vícios. Né? É engraçado isso. Né? Então, cada geração, a mocidade tem lá os seus vícios. Aquelas coisas que a sociedade aceita, acha normal. Não, isso é coisa do jovem, é normal. Né? Mas são vícios, e vícios que aprisionam a alma. Aprisionam a alma e às vezes podem causar prejuízos enormes. Né? Organizar o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Interessante o verbo que ele utilizou, né? Ele não disse assim, procurei situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, porque aí não tem nenhum problema. Procurar a estabilidade econômica para você e para o seu grupo familiar não tem nenhum problema. Mas o verbo que ele usou aqui foi perseguir. O verbo perseguir tem uma força, né? Perseguição. Então, é uma coisa feita com um certo excesso, com uma certa obstinação, com um certo exagero. Né? Então, o verbo perseguir
dá essa conotação de desequilíbrio, de excesso. Mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido. Olha que interessante. Né? Porque quando ele olhava para dentro, se olhava para fora, médico, casou, tinha esposa, tinha os filhos, conquistou uma situação econômica estável, razoável, e aí? É aplauso, né? É uma pessoa bem sucedida, parece, não precisa mais nada, tá completo. Será que tá completo? E aí quando ele olhava para dentro, o que ele progrediu por dentro? O que ele avançou por dentro? Aí dava a ele a sensação de tempo perdido. Quer dizer, desperdiçou o tempo excessivamente com questões materiais. Não é que a gente não tenha que preocupar ou cuidar, não é dar atenção às questões materiais. Nós temos o dever de dar atenção às questões materiais. O dever. Mas não toda a nossa atenção. Toda a atenção. Por quê? Tem que reservar uma parte para a questão espiritual. Não é mesmo? Temos aqui a Cristiane Costa, está dizendo que alegria, Haroldo, ótimo retorno. Amo as lives ao vivo na Argentina. Olha, está acompanhando lá da Argentina. Que prazer. Um abraço aí nos companheiros da Argentina. Que alegria. Né? Ou seja, então ele está... olha que interessante. Algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Não é? Não é interessante isso? Com a silenciosa acusação da consciência. Então, embora ele tivesse conquistado a aprovação social, não é? Um destaque social, ele não conseguia a aprovação da própria consciência. Isso é que é importante. Né? Porque a nossa consciência, que é o espaço sagrado em que Deus se manifesta em nós e se comunica conosco, é esse espaço sagrado da consciência, ele não conseguia aprovação. Então ele sabia que ele podia dar mais. Né? Ele sabia que ele tinha mais a oferecer. E, mais do que isso, ele sabia que ele poderia ter aproveitado mais a encarnação. Né? Que ele poderia ter angariado mais recursos para sua alma. Mas que ele se limitou apenas aos aspectos materiais da sua existência. Não é isso? Olha que interessante. Então vamos aqui. A Maria Doroteia está falando, Haroldo, manda um abraço para os amigos de Santa Catarina. Eu adoro esse estado, viu? Santa Catarina, Florianópolis, que cidade, a capital, né? Que cidade maravilhosa. Um beijo a todos aí de Santa Catarina. Agora aqui ele começa a falar uma coisa que é muito importante, gente, que é uma reflexão agora espiritual e que é muito difícil o encarnado ter. Muito difícil o encarnado ter. Então agora é o espírito olhando para a sua vida física e chegando a essa conclusão. Olha que interessante. Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Olha isso que interessante. Não é? Então a gente recebe um corpo físico, respira o ar da terra. Quanto de ar que a gente respira durante uma encarnação inteira? Quanto de água que nós consumimos durante uma encarnação inteira? Quanto de alimento nós consumimos durante uma encarnação inteira? Quantos recursos nós recebemos? Atenção, apoio emocional, apoio financeiro de tantos corações.
né? Quanto que a gente recebe durante toda uma encarnação? Né? E ele está refletindo aqui que ele só usufruiu. Ele usufruiu, mas na hora de devolver isso em serviço para a humanidade, para a comunidade em que ele vivia, ele não retribuiu. Retribuiu muito pouco, de acordo com a avaliação dele, né? Então, não somos nós que estamos julgando, é ele que está se avaliando. É ele que está se avaliando. E isso aí é uma avaliação muito pessoal mesmo. Ninguém pode avaliar o outro, né? É cada consciência que faz sua própria avaliação do quanto que está aproveitando a sua encarnação, né? E retribuindo. Tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Olha isso. Né? É interessante isso, né? Então, recebeu, mas nunca se deu conta. Nunca se deu conta do sacrifício que a mãe fez, que o pai fez, do carinho recebido pelos pais. Não é? Nunca se deu conta. Tivera esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Então, amou de maneira possessiva, amou de maneira exclusivista, egoísta. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Não é? Então o lar era um oásis e ele só aproveitava, usufruía, mas não havia espaço para ninguém, quer dizer, não pensava na família universal. Não tinha nenhuma preocupação com a questão da humanidade. Né? Interessante isso, né? Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Ou seja, viveu aquela vida ali só aproveitando as suas conquistas pessoais, mas não se entregou à caridade, não pensou em levar para os semelhantes, principalmente para os que sofrem, para os mais desprotegidos. Ele não pensou em levar um alento, em retribuir a vida, retribuir ao muito que ele havia recebido. Né? Enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Então aqui, gente, tem uma frase dura. Uma frase dura. Ela não é minha, eu vou ter que comentar. Eu sei que vai doer agora, vocês desculpem. Vai doer em mim, porque o primeiro a ouvir sou eu. O primeiro a ouvir a live sou eu mesmo. Né? E vai doer em todos que estão ouvindo também. Né? Como uma flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Então eu costumo dizer, não existe anjo feito de cristal. Os anjos são feitos de diamante, quer dizer, de algo mais forte que o diamante, o adamantium. Não é? Os anjos são extremamente resistentes e fortes. Extremamente resistentes e fortes. Né? Então, o clima da vida espiritual é um clima de realidades, é o clima da verdade. Então, nós não podemos viver aqui na Terra, como encarnados, como flor de estufa. Percebe? Como se a gente fosse uma tulipa de estufa, que a hora que você tira a redoma dela e bate o calor, ela despedaça toda, ela derrete toda. Não podemos. Né?
Então aqui ele está fazendo uma avaliação dolorosa. Imagina o quanto que foi difícil para ele fazer essa reflexão pessoal, né? Olha que coisa, né? Então a gente fica pensando nisso, né? Eu vi que passou aqui a companheira pedindo oração para o filho, a Helena Paixão, pedindo oração para o filho dela, o Breno, que desencarnou nessa situação aí das drogas e foi assassinado. Pode deixar, viu, Helena? Nós vamos colocar o nome dele na reunião para que ele possa receber o amparo dos amigos espirituais. Lembrando, né, Helena, que o amor que governa a vida e o amor dos amigos espirituais, dos protetores e principalmente do espírito protetor do seu filho vai saber guiá-lo e reconduzi-lo ao caminho da restauração e da regeneração. Força aí para o seu coração, minha querida. Muita força. Então, não dá para ser flor de estufa. O mundo espiritual não é um mundo de espíritos de cristal, de frágeis. Não. Os espíritos superiores são espíritos profundamente resilientes. Eles têm uma resistência, uma força interior, uma capacidade de passar pelas dificuldades, pela dor, pelos obstáculos, não é? E inacreditável. Não é? Então não dá para ser flor de estufa. E a gente precisa pensar nisso. Será que nós estamos criando os nossos filhos para eles serem flor de estufa? Será que nós estamos vivendo uma vida de flor de estufa? Não é? Será? Então, tudo isso nós temos que pensar aqui. Pensar nessa reflexão profunda que a André Luiz está fazendo. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Isso eu acho bonito, né? Então, é lindo isso, André Luiz, né? Que, primeiro uma frase dura, você quase que... Ai, essa doeu, né? Enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Duro, né? Até dói. Mas aí ele vem. Olha que frase linda. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocar em minha alma. Ou seja, todos nós, todos, sem exceção, temos um conjunto de sementes. Sementes divinas colocadas pelo Senhor da vida, Deus, dentro de nós. E essas sementes precisam ser desenvolvidas. Precisam ser desenvolvidas. Sementes. Isso é bonito. Não é? Então Deus nos dá as potencialidades da alma como sementes. E aí nós teremos que, num processo de parceria com Ele, processo de parceria com Deus, desenvolver essas sementes, esses germes divinos que o Criador colocou dentro de nós. Né? Então aqui é que é bonito o que o André Luiz está dizendo. Ele percebeu que ele veio, encarnou, viveu uma vida inteira, mas ele não desenvolveu as sementes. Então ele conseguia enxergar agora os potenciais dele. Os potenciais divinos. Potenciais divinos. Isso é importante a gente dizer, gente, porque muitas vezes a gente fica aqui, eu falo, pensando como encarnado. Como é que o encarnado pensa? A pessoa que vê espírito, é médium, é vidente. A pessoa que ouve o espírito, nossa, o médium que ouve. Mas e você é o quê? Você não é um espírito?
A capacidade de ver espírito, de ouvir espírito, de comunicar com o espírito, todos nós temos, nós somos espíritos. Então, capacidade de transmitir um pensamento de um lado a outro do planeta, nós não temos? Temos. Capacidade da intuição, de perceber aspectos profundos, com a intuição nós não temos? Temos. Mas são sementes. Sementes divinas. Em alguns ela não está nada desenvolvido. Em outros já é um brotinho. Começou a desenvolver. Em outros já é uma pequena árvore. Em outros é uma árvore frondosa. Né? Então no Chico Xavier, essas sementes eram árvores frondosas, gigantescas. Por quê? Porque desenvolveu. Porque foram regadas, foram adubadas, foram cuidadas, foram desenvolvidas. Então, nós somos dotados de potenciais divinos. Dotados de potenciais divinos. É o que Emmanuel diz no capítulo 30 do livro Fonte Viva, numa lição maravilhosa, que eu recomendo todos aí, depois que acabarem a live, se puderem, né? Como uma mensagem aí antes de dormir, para ler e fazer uma prece antes de dormir, o capítulo 30 do livro Fonte Viva, chamado Educa. Educa. Que aí o Emmanuel vai ensinar como que nós desenvolvemos essas sementes divinas depositadas em nós pelo Senhor da vida. Pelo Senhor da vida. Muito lindo isso, né? Muito lindo. Sufocaram-os. Ele está dizendo, eu sufoquei essas sementes, criminosamente, no desejo incontido de bem-estar. Desejo incontido. Então, não tem problema você ter desejo de bem-estar. Mas aqui ele está falando de desejo incontido. Então, ele está falando de excesso. Exagero. Perder a conta. Preocupar apenas com bem-estar. Apenas. Não preocupar com mais nada, a não ser bem-estar. E aí sufocou os germes divinos plantados. Então, vocês percebem que aqui ele está fazendo uma alusão à parábola do semeador? Está fazendo uma alusão à parábola do semeador. Lá atrás ele fez uma alusão às curas de Jesus. Ele dizia assim, não havia desenvolvido órgãos para a vida espiritual. E agora me sentia como um paralítico, como um cego. Olha que bonito. E aqui ele está fazendo uma referência à parábola do semeador. E qual o aspecto da parábola do semeador? Aquela semente que caiu entre espinhos. A semente que cai entre espinhos é aquele ser que está apenas preocupado com o bem-estar material. Apenas, só preocupa com o bem-estar material. Não tem problema, você tem que preocupar com o bem-estar material. Tem que ter um espaço para você pensar no seu bem-estar material. Mas tem que ter espaço para outras coisas também, né? Não pode ter espaço só para isso. Ele precisa também pensar em outras coisas. Então aqui não, aqui ele está tão só preocupado com o bem-estar que sufocou a semente divina depositada em sua alma. Né? Aí aqui ele fala, olha, aqui ele começa a evocar todas as curas de Jesus. Cura de paralítico, cura de cego, cura de leproso. Olha o que ele fala. Não adestrara órgãos para a vida eterna. Para a vida nova, né? Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira do aleijado, que restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. Ou como um mendigo infeliz, que exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Não é interessante isso? Então, quando a gente lê lá no Evangelho a cura do paralítico, cura do cego, né? Não estamos falando, não é apenas uma cura física que está se referindo. Não é apenas a cura do corpo físico. Né?
Há também a paralisia da alma. Há a cegueira da alma. Não é? Há também a lepra da alma. Então é isso que a gente tem que permitir que o Cristo cure em nós, através do seu evangelho de amor, que nos estimula a vivermos não apenas em função dos nossos interesses, mas que também a gente possa pensar nos nossos semelhantes, nos nossos irmãos em humanidade e fazermos um movimento que permita que os nossos potenciais divinos sejam aflorados, que eles despertem, que eles se desenvolvam, não é? Ó amigos da Terra. Agora é um chamado, hein? Caminhando assim para os últimos 8 minutos da live, né? Olha o chamado aqui. Ó amigos da Terra. Quantos de vós podeis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? É ou não é parábola do semeador? Não é lindo isso? André Luiz está assim sutilmente interpretando a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Vai semear onde? Fora? Não. Nosso coração também possui glebas. O nosso coração também possui terras. Algumas são terras inóspitas. Nós temos pântanos dentro de nós. Nós temos desertos dentro de nós. Né? Então essa terra precisa ser cultivada. Onde é pântano tem que ser drenado para virar terra fértil. Onde é deserto precisa ser irrigado para virar um terreno fértil para que possa receber as sementes. Né? Mas são os campos interiores do coração. Olha que bonito. É nessa terra que o semeador planta. É aí que é semeado. Né? E essa semente pode ser um livro, pode ser uma live, pode ser uma conversa, pode ser uma palestra, pode ser um encontro com alguém, pode ser uma experiência vivida, pode ser uma aprovação, uma expiação, uma situação de dor que a gente passa, não é? Uma internação aí, uma dificuldade com a saúde, tudo isso é semeadura divina. É Deus semeando o nosso coração. Mas é que às vezes para semear a terra precisa ser revolvida. A terra precisa ser trabalhada para que a semente possa florescer. Né? Ó, o Jaime aí, Haroldo, que bom que você está aqui, meu amigo. Jaime, um beijo, querido, um beijão. Que bom que você está aí participando da live, que honra. Não é? Então, André Luiz está falando assim, meus amigos encarnados, está nas mãos de vocês evitar isso. Né? E eu vou repetir aqui, gente, está nas nossas mãos. Por que nós estamos estudando aqui nosso lar? Porque está nas nossas mãos. Né? Está nas nossas mãos evitar essa situação que está descrita aqui. Nós podemos viver de forma diferente. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos aproveitar. Podemos transformar essa encarnação em uma grande colheita de amor, né? Uma grande messe, né? Num grande plantio, numa grande lavoura de potenciais. É mesmo? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Olha isso, gente. Está comparando a morte aqui com uma grande sombra. Porque o que vai ser? Depende. Então, acende a luz. Então aqui eu penso que ele está fazendo uma referência assim bem direta à parábola das virgens, né? Com as suas candeias. Acende a candeia. Acende a candeia. Então, para atravessar essa grande sombra, é preciso acender nossas luzes interiores.
para que a gente possa chegar no mundo espiritual em condições de iluminar e em condições de atrair com as nossas luzes internas ambientes mais favoráveis ao nosso desenvolvimento e ao nosso crescimento. A Graça Andrade está dizendo aqui que nós já somos 2.300 pessoas, 2.300 pessoas assistindo a live. Que maravilha, que coisa gostosa, né? 2.300 pessoas participando do estudo nosso lá. Olha que coisa linda, né? Que coisa boa. Então vamos lá, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Isso aqui é forte. Né? Isso aqui é forte. O pessoal está perguntando, cara, o pessoal repara em tudo, né? Tá vendo uma partitura ali? Gente, eu estudo violão clássico, então a partitura ali é de partitura de violão. Né? É por isso. Né? Então, buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Porque a verdade é a verdade. Verdade é a verdade. Não adianta a gente evitar. Uma hora a hora nós vamos estar de frente com ela. Cara a cara com a verdade. Então é preferível buscá-la. Por mais que ela doa. Por mais que ela implique em esforço. Por mais que ela implique em testemunho. Por mais que ela implique em aprimoramento, em aceitação, em lutar com as nossas dificuldades interiores. Mas é preciso buscar a verdade. Porque quem busca a verdade não vai ser surpreendido por ela quando desencarnar. Né? Suai agora para não chorares depois. Olha que lindo. É preferível suar agora, fazer o esforço, porque, gente, a vida física é uma luta. É uma luta. Né? E a gente precisa suar aqui para não chorar no mundo espiritual. Né? Eu vou dar aqui, nesse finalzinho que está faltando 2 minutos, né? Eu vou dar aqui um testemunho. Né? Além da questão do joelho, né, que eu estou com o menisco rompido naturalmente, ele rompeu por uma questão de orgânica mesmo, genética, né? É isso. E aí inflamou, tá, né? Toda a perna inflamada, porque o rompimento foi grande, vazou líquido, inflamou toda a perna. E além disso, eu estou com 2 hérnias na cervical e uma delas está pressionando o nervo. Tem 42 dias que eu estou sentindo dor 24 horas. 40 dias sentindo dor 24 horas. Então a encarnação tem dessas coisas, né? E além desses 2 problemas, eu ainda passei por outro que foi mais grave, né? Que foram 3 infecções, uma baixa imunológica muito grande, 3 infecções que me levou à internação. Né? Então, existe isso. Tem esses períodos de depuração. Desculpe que a voz está um pouquinho fraca ainda, né? Às vezes ela dá uma falhadinha. Então, 42 dias, 40 dias que eu estou aí sentindo dor. E vai ficar mais uns 20 ainda, porque tem que fazer a cirurgia, tem que fazer o tratamento aqui da cervical, né? E a dor vai prosseguir. Então são os períodos que a gente passa de depuração da alma. São situações que a gente passa de depuração da alma, de fortalecimento, de uma luz interior. Né? Então nós temos que escolher. A gente vai passar revoltado? Vai passar reclamando de Deus? Reclamando da vida? A gente vai passar perdendo a nossa confiança, a nossa esperança? Não. Vamos passar resignado, com fortaleza, com resiliência. Né? Então eu quero... Só estou dando esse depoimento aqui apenas para dizer que a gente tem isso, a vida, a gente tem que passar por essas coisas. Né? Depois de tantas coisas que eu já passei,
mas tem que passar por essas, e virão outras, né? E aí eu quero finalizar aqui compartilhando um vídeo lindo que eu assisti do Paul McCartney, naquele Carpool, que é um programa que tem, né, feito pela Apple. É uma pessoa lá que dirige, é um rapaz, um cantor também. Ele recebe alguém, um artista, e aí vai conversando, vai dirigindo e conversando com aquele artista, o artista canta, né? Então nesse programa era o Paul McCartney. E aí ele disse o seguinte, que ele passava um momento muito difícil na vida dele. E a mãe do Paul McCartney, a Maria, né, em português, ela faleceu quando ele era criança. A mãe dele desencarnou quando ele era criança. E ele já estava adulto, passando por aquela situação difícil, e a mãe dele desencarnada, isso o Paul McCartney contando. Olha que extraordinário. É o Paul McCartney. A mãe dele desencarnada entra no quarto e ele vê a mãe dele. Ele estava dormindo, mas ele viu a mãe entrando no quarto. E aí o que ela diz para ele? Ela diz assim, meu filho, vai ficar tudo bem. Olha isso. Vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Então, deixa acontecer. Let it be. Let it be. Vai dar tudo certo. Então, let it be. Deixa acontecer. Deixa as coisas fluírem, meu filho. E aí ele acordou, e encantado, e compôs a canção Let It Be. E vale a pena, né? Você vê aí a tradução, quem sabe o inglês, ler em inglês, né? Essa letra linda, e eu não sabia, né? E ele fala lá da mãe Mary, né? Ele conta tudo, mas a gente, como não sabia da história, né? Depois eu ouvi essa música com um outro olhar, de uma maneira diferente, né? Então assim, ó, vai dar tudo certo. Aguenta firme. Deixa as coisas seguirem seu curso. Não fica tentando se revoltar. Ah, por que aconteceu isso? Por que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando? Esquece isso. Esquece isso. Se é uma coisa que você não pode mudar, quer dizer, eu posso mudar aqui meu joelho? Eu não quero que meu joelho fique. Não tem jeito. Ele tá... Não tem como mudar isso aqui. Se fosse uma coisa que eu posso mudar, aí você tem que mudar. Se for algo que depende de você, você vai lá e muda. Mas se é algo que não depende, let it be. E fica firme. Confia. Mantenha a sua serenidade. E acende a luz interior para enfrentar as sombras da passagem e as sombras das dificuldades e das lutas, não é? Então, um beijo grande no coração de todos vocês. Semana que vem, que é quinta-feira, e não tem como eu fazer a live, porque eu vou estar no pós-cirúrgico, né? Eu faço a cirurgia na quarta. Então, acho que eu não vou dar conta de fazer a live, né? Vamos avaliar isso. Se eu der conta, eu faço. Tá? Se eu der conta, eu faço. Mas se tiver assim, muito doendo e tudo, não tiver condição, aí já na outra a gente retoma de novo, né? Porque aí já passou uma semana, eu não vou poder viajar, não vou poder andar, mas pelo menos a live a gente pode fazer. Então, um beijo grande no coração de todos vocês, uma excelente noite, um final de semana maravilhoso, muita paz, muita espiritualidade no seu lar, na sua família, mas sobretudo no seu coração. E muito obrigado pelo carinho, quase 2.500 pessoas já na live. Obrigado por vocês confiarem e por vocês estarem presentes aqui. E pessoal, divulguem o canal Espiritualidade e Vida, peçam para as pessoas se inscreverem. Quem não souber se inscrever, ensina aí a pessoa como é que se inscreve, como é que ela assina, inscreve aí no canal, né? Como que ela participa, para ela poder fazer as perguntas, para ela poder divulgar, para a gente levar esse conteúdo maravilhoso para o máximo de corações possíveis, né? Esse é o compromisso que todos nós aqui vamos fazer, divulgar e levar essas luzes
para todos. Um grande abraço, fiquem com Deus.